vendo esse tecido aqui na minha mão, esse pedacinho de tecido? É mais ou menos o que você usa para fazer uma máscara de adulta dupla camada, certo? Com esse pedaço de tricoline aqui, você faz, então, consegue confeccionar uma máscara e consegue vender em torno aí de 24, e consegue vender em torno aí de 6 a 8 reais, dependendo da sua região, ou até um pouquinho mais. Não rende muito, né? Por quê? Tá caro, não tá? E se eu te dissesse que com esse mesmo pedaço de tricoline, você consegue fazer algo que você pode vender até por 3 vezes mais, ou até mais? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Tá vendo esse tecido aqui na minha mão, esse pedacinho de tecido? É mais ou menos o que você usa para fazer uma máscara de adulta dupla camada, certo? Com esse pedaço de tricoline aqui, você faz, então, consegue confeccionar uma máscara e consegue vender em torno aí de 24, e consegue vender em torno aí de 6 a 8 reais, dependendo da sua região, ou até um pouquinho mais. Não rende muito, né? Por quê? Tá caro, não tá? E se eu te dissesse que com esse mesmo pedaço de tricoline, você consegue fazer algo que você pode vender até por 3 vezes mais, ou até mais? Fica comigo que eu vou te contar. Eu sou Bruna Soares, esse é o canal Ateliê da Diversão e aqui eu dou dicas, técnicas e sugestões, ideias sobre o mundo da roupinha de boneca, mais especificamente sobre o mundo das roupinhas da Baby Alive, tá? Gente, como assim, Bruna? Com esse pedacinho aqui de tecido que eu faço uma máscara, eu consigo vender aí a 25 até 30 reais, dependendo a sua criatividade e a qualidade do seu acabamento? Sim, você pode, porque com esse mesmo pedacinho aqui, com essa mesma metragem, eu fiz esse vestidinho aqui, ó. Olha que fofurinha! Esse vestidinho é um vestidinho simples, tá? Por que ele é simples? Ó, porque ele não tem costura lateral, ele só tem um envelope aqui atrás, aqui, ó. Aí eu coloquei cianinha na barrinha, eu fiz um viés de um retalho de tecido que eu tinha, coloquei o apliquezinho aqui e esse vestido para Baby Alive grande, né? Porque nós temos aí 3 tamanhos de Baby Alive. Esse vestidinho aqui você consegue vender na internet em torno de 25 reais, 30 reais, dependendo da criatividade de vocês. Como assim? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou, como eu já disse aí na apresentação, eu trabalho com roupas de boneca, roupas de Baby Alive. Por que Baby Alive, tá? Porque Baby Alive é uma boneca que tem um custo mais alto, logo as pessoas que compram a Baby Alive têm um poder aquisitivo melhor. E então essas bonequinhas, essas fofurinhas aqui, elas precisam de roupinhas, tem todo um mercado aí que tá começando não, mas que é pouco explorado, de roupas para Baby Alive, tá? E o que tem de tão fantástico nesse mercado? Tem que, como eu disse, são bonecas que têm um valor mais alto, essa aqui em torno de 400 reais, essa é a comilona, a Baby Alive comilona, ela come, ela faz cocô. Então, assim, é o sonho da criançada aí de 3 a 6 anos, mais ou menos, é a faixa etária das meninas que gostam, né, que curtem a Baby Alive. Eu tenho
uma filha de 4 anos, então por isso que eu entendo um pouquinho. Mas é um mercado, como eu estava falando, são bonecas mais caras, são bonecas que você consegue fazer com mais facilidade roupinhas. Por que com mais facilidade? Porque com a Barbie é tudo muito pequenininho. Vamos pensar em outro tipo de boneca, né? Barbie, tudo pequenininho, tudo difícil. Para quem tá começando, para quem vem aí da costura de máscaras na máquina reta, que são costuras retas que não exigem tanta experiência ou técnica aí com a máquina, né? Os vestidinhos da Baby Alive, eles são mais simples. Esse aqui, lógico, é o modelo que eu trouxe de exemplo para vocês, que é um modelo que ele não tem costura lateral, ele é o molde mais ou menos assim, quer dizer, reto. Eu fiz a bainha dela com cianinha, que é mais fácil, fiz um apliquezinho aqui. Não gastei com viés porque eu peguei retalho que eu tinha e já fiz o próprio viés dela. Então assim, é um vestido de execução simples, que você não necessita tantas técnicas. Existem outros modelinhos, ó, esse aqui já é um pouquinho diferenciado, esse aqui você já consegue fazer por um valor, vender, né, por um valor mais alto. Ele não é tão simples, mas no frigir dos ovos, a diferença de tecido que você usa para fazer uma máscara e para fazer este vestidinho aqui é muito pequena. A diferença é pequena, só que o que você consegue lucrar é muito mais. Por quê? Porque você agrega valor a esse pedaço de tecido. Vamos entender uma coisa, gente. O mercado, ele funciona com a lei da oferta e procura. Quando começou toda essa questão de pandemia, toda essa necessidade do uso da máscara, tinha uma demanda muito grande, uma procura muito grande e poucas pessoas estavam fazendo. Eu conheço muitas pessoas que viram nessa situação uma oportunidade para ganhar um extra, para conseguir fazer um bico em casa, porque o marido ficou desempregado ou porque teve que sair do emprego para poder ficar com as crianças em casa. Conheço muitas pessoas nessa situação e viram na máscara, porque ela é uma coisa que não precisa de muita técnica para você conseguir costurar, facilmente você aprende, é um molde só, no máximo 2 ou 3, que são modelos diferentes e tamanhos diferentes, você consegue fazer e você consegue, tem procura, né? Tava todo mundo procurando, até hoje ainda tem, só que aconteceu, hoje tem muita gente fazendo máscara. E aí você acaba tendo que vender por um valor mais baixo. E ao mesmo tempo, os materiais, né? Tanto o tecido, como o elástico, como a própria linha, ficaram mais caros. Então você tem uma margem de lucro muito pequena. Eu não sei quanto tá na região de vocês, mas aqui eu encontro o metro do tricoline em torno de 25, 28 reais, dependendo a promoção, dependendo da loja, dependendo a época. Agora que tá tudo fechado novamente, aí fica um pouco mais caro, porque fica mais difícil até para conseguir comprar. Então você não consegue vender muito mais do que 6, 8 reais uma máscara. E sua margem de lucro é pequena, né? Para fazer os vestidos da boneca Baby Alive, fica aí uma dica para você que está pensando em diferenciar e quer outras opções, mas não tem muita prática, muita experiência ainda com costura, porque roupa de boneca, né? A gente já pensa o quê? Barbie. Só que a Barbie é muito pequenininha, é muito, como se diz? Tem que ter uma técnica maior, tem que ter, né? Tem que ter muito mais delicadeza, não é todo mundo. A gente vem ali na costura mais rápida, né? De produção, e aí fica um pouco mais complicado virar a chave e fazer algo tão delicadinho. Não que seja impossível, mas também a gente vai cair no outro ponto. Roupa de Barbie quase todo mundo faz, tá? E a Barbie é uma boneca mais popular.
hoje, né? Na minha época não era não, mas hoje ela é uma boneca muito mais popular. As bebês Baby Alive, eu já falei num outro vídeo aqui, elas são bonecas que tem uma faixa etária aí de 3 a 6 anos. São as crianças que estão em casa, porque as crianças acima dos 7 anos, 6, 7 anos, elas estão em casa, mas elas estão tendo aula. As menores não tá funcionando, eu sei por experiência própria, né? Não tá funcionando aula online, não dá para colocar uma criança nessa faixa etária sentada ali na frente da tela e assistindo vídeos da aula, professor, enfim. Essas crianças, elas estão mais ociosas, mas ao mesmo tempo ainda é uma idade que gosta muito de brincar. E elas estão redescobrindo essa situação, as crianças estão brincando mais. E aí, se as crianças estão brincando mais, elas pedem mais roupinhas. Por isso, assim, que a gente teve um aumento muito grande durante a pandemia da demanda de roupinhas de boneca, né? De compra, de venda de roupas de boneca. Tem mais gente comprando, porque as crianças que gostam de brincar com Baby Alive, essas crianças estão em casa. E aí as mães estão buscando coisas para incrementar essa brincadeira. E aí entra a costura da roupa de boneca da Baby Alive, tá? Esse é o mercado, esse é o nosso cenário. Cresceu? Cresceu. Teve um aumento aí muito grande por conta dessa demanda que veio junto com a pandemia. Paralelo a isso, tem toda a que tava falando da Barbie, que você tem que ter uma técnica, que ela é muito miudinha, delicadinha, né? A Baby Alive, ela é maior. Ela é uma, assim, eu que não tinha tanta prática, assim, com costura, eu acabei me apaixonando por fazer, porque ela é maior, ela é quase um bebê de verdade, né? Olha aqui. Então, é gostoso, porque você não precisa ter tanta expertise, vamos dizer assim, para conseguir fazer trabalhos lindos. Nesse aqui, como eu já falei para vocês, como que eu incrementei? Eu coloquei um aplique pronto, tá? Porque eu não sei bordar, eu não tenho máquina bordadeira, a minha máquina é uma máquina reta, comum, tá? Zigue-zague, alguns pontinhos aí de decorativos, mas acho que ela tem 25 pontos. Eu acho que a minha máquina é uma máquina da Brother. Eu posso até fazer um vídeo depois para vocês sobre ela. É uma máquina da Brother, na máquina Brother. Ela tem aí 20, 23, 25 pontos. Mas para fazer a roupinha da Baby Alive, você só precisa, praticamente eu só uso a costura reta. Nem o zigue-zague eu uso tanto. O zigue-zague é mais para colocar um elástico, alguma coisa assim, né? Mas eu uso mais a costura reta mesmo com ela. E aqui, então eu tenho um aplique que eu comprei pronto, tá? Ah, é caro? É. Mas aí, se você não quer usar algo que seja tão caro, olha isso aqui que graça. Esse aqui eu pus um fuxiquinho, que eu fiz à mão, com retalho mesmo. E esse vestido aqui já pode ser vendido até uns R$30, R$32, mais ou menos. Esse aqui também, ó, fiz o fuxiquinho. Esse aqui eu coloquei um pontinho decorativo da minha máquina. Tudo com velcro, tá? Por que com velcro? Nas roupas que eu faço da Baby Alive, no meu ateliê, na minha marca, Ateliê da Diversão, eu tenho um propósito de trazer elementos da costura afetiva. Então, a costura afetiva, ela é uma costura que leva em consideração aspectos próprios da criança. Então, como eu disse, é uma costura para bonecas Baby Alive. Essas bonecas têm uma faixa etária aí de 3 a 6 anos, que são as meninas que brincam com ela. Essas meninas ainda estão desenvolvendo coordenação motora, então não adianta eu colocar aqui algo para amarrar, não adianta eu colocar botões, mesmo aquele botãozinho de Rita,
Eu tenho um laboratório em casa, né, minha filha. Então no começo eu até comecei a colocar. No começo eu comecei ótimo. No começo eu coloquei botõezinhos de Rita. Ela não tem força para puxar. Então eu descobri que realmente o velcro é a melhor opção para elas, para que ela tenha autonomia de brincar sozinha. Se eu coloco para amarrar ou para um botão que ela, mesmo o botão de Rita, que é aquele de pressão, ela fica toda hora me chamando, pedindo para eu brincar com ela, pedindo para eu ajudar. E na situação, me colocando como mãe que tá tendo que trabalhar em casa, eu percebo que isso não é algo legal, né? É algo que, além de atrapalhar a autonomia dela na brincadeira, atrapalha também as outras atividades que os adultos estão tendo que fazer em casa. Esse é um ponto muito importante da costura afetiva que eu levo em consideração na hora de fazer as roupinhas, tá? Então, como eu tava dizendo, com a sua criatividade, aqui eu coloquei fuxico, um pontinho diferente, o velcro, ao invés da... Esse aqui, ó, é um viés de cetim. Esse eu comprei, mas você pode fazer de retalho, um viés, né? Como eu fiz nesse aqui, tá? Ai, Bruna, mas você tá me falando que eu vou usar essa quantidade aqui de tecido. Vou fazer um vestido assim simples e vou vender a R$25. Na minha cidade ninguém vai comprar, mas não é na sua cidade. Você tem que pensar que você tem que vender online, tá? Eu acho que eu vou fazer até outros vídeos a respeito disso, mas são 3 pilares para você que tá pensando em entrar no mercado de roupinhas de boneca. Vou falar daquilo que eu tenho conhecimento, tá? Da Baby Alive. Primeiro, venda online. Não adianta você fazer um vestido maravilhoso, algo super criativo, super bonito, super diferente e vender na sua cidade, principalmente se você é uma cidade pequena, você vai vender pouco, você tem que vender online. Segundo, respeitar a idade da criança. Então, tá, eu faço vestidos para Baby Alive e qual a idade das crianças que brincam de Baby Alive? São crianças de 3 a 6 anos. Então você tem que respeitar, tem que levar em consideração. Não vai colocar botão, não vai colocar uma roupa, fazer uma roupa de couro, sabe? Super adulta, super sensualizada para uma criança que vai brincar com uma boneca, gente. A Baby Alive, o que ela tem que chama atenção, que ela é líder de vendas no segmento dela? Ela é um bebê. Simples assim. A criança dessa idade, de 3 a 6 anos, ela procura com o brinquedo identificação. Ela vai brincar com algo que surja, que ela tem, com qual ela tem identificação. Por isso que essas crianças brincam de casinha, brincam de escolinha, porque são situações da vida dela. Crianças mais velhas, a partir aí 6, 7 anos, dependendo a criança, dependendo da maturidade, ela já vai procurar brinquedos ou bonecas, no caso das meninas que nós estamos falando, com situações, projeções futuras, que é o caso da Barbie. Por que a Barbie faz tanto sucesso com os mais velhos? Porque são projeções, a criança consegue projetar futuro, a ansiedade que ela tem do mundo adulto, das coisas que ela não entende, ela vai projetar na boneca. Então a Barbie é uma boneca que tem características adultas. A Baby Alive não, por isso que ela é sucesso de vendas. Então a hora que você for fazer roupinhas para Baby Alive, você tem que levar em consideração, ó, cor. Então aqui, esse aqui tem unicórnio, tem docinho, tem nuvenzinha. Então é usar tudo muito colorido, tudo muito infantil. Essa aqui, ela tem uma cor mais escura, mas ela é da Branca de Neve. Esse aqui já é todo alegre, entendeu? Tem todo de coração. A criança tem que se identificar com o produto que você está fazendo, com a roupinha que você está fazendo, tá? Então, vender online, respeitar as características
da criança na hora de fazer a costura. Não adianta fazer algo que vai amarrar, não adianta fazer algo que vai sensualizar a boneca, porque isso não vai ter venda. A criança pode até achar, às vezes não é nem a criança, né? A mãe acha, ai, que bonitinho, um shortinho de couro com um top pra Baby Alive. Pode ser que venda, mas isso não vai fazer do seu negócio algo constante, algo que chame atenção por muito tempo, porque é algo esporádico, porque a criança não vai brincar tanto com aquilo, entendeu? Então daí as mães não vão voltar e comprar novamente, tá? E o terceiro ponto, que é o mais gostoso de tudo nessa situação toda aqui, criatividade, tá? E toda costureira sabe que criatividade, na verdade eu acho que quem entra no ramo da costura é uma pessoa criativa. Quem não tem criatividade não consegue sentar numa máquina e fazer alguma coisa. Criatividade é essencial. Então é fuxico, é botão, é aplique, é fazer viés diferente, é usar um pontinho diferente. Tudo, lógico, sempre respeitando o passo 2, que é o quê? Respeitar o desenvolvimento e a faixa etária daquela criança que você está fazendo o produto, tá? Quando você começou a fazer, tô falando no geral, tá? Então, quando você começou a fazer máscaras, o que você levava em consideração? Eu conheço muitas costureiras que começaram a ter mais cuidado, ter alguns cuidados relativos à higiene do local de trabalho, à higienização de tecido, de passar a máscara, de procurar um saquinho mais, como falo, eu esqueci agora a palavra, enfim, tomar cuidados higiênicos e sanitários na confecção da máscara, porque qual que era o objetivo da máscara? Para que você estava fazendo máscara? Por uma questão de saúde, de proteção, né, das pessoas. Então você começa a levar em consideração essas características finais do uso do seu produto. A mesma coisa tem que acontecer quando você entra no mercado das roupinhas de boneca. Você tem que levar em consideração as características de uso do seu produto. Então, quem vai usar o seu produto? Qual é a função? Para que ele serve? Quando você consegue pensar no destino do seu produto, então, imagina lá a criança. Para mim, lógico, fica um pouco mais fácil pensar, porque eu tenho uma em casa. Eu entrei nesse negócio fazendo roupas para minha filha, tá? Para as bonecas da minha filha. Mas você que não tem criança, mas que gosta, você que tem, mas sei lá, enfim, não interessa, que tá vendo aqui uma oportunidade de negócio lucrativa, tá? Porque foi como eu comecei o vídeo. Você pode vender por 3, 4 vezes mais o que você venderia uma máscara. Você que tá nesse negócio, qual que é a dica que eu te dou? Pensa na função do seu produto. Então você está confeccionando uma roupa para um tipo específico de boneca, para uma criança de uma certa idade que vai brincar. Tudo que você for fazer, você leva em consideração isso. Então as cores, o acabamento, quais aviamentos você vai colocar, tudo pensado em quem vai usar. Se você leva isso em consideração, você está criando, não é só uma oportunidade agora, ai, vou nadar conforme tá todo mundo nadando. Todo mundo fazia máscara, eu faço máscara. Ai, agora tem uma louca lá no YouTube falando que roupa de boneca dá certo, então eu vou fazer roupa de boneca. Não. Se você quer um negócio, uma oportunidade para trabalho, né, criar uma marca, uma confecção de roupas de boneca, você tem que primeiramente pensar na função daquilo que você está fazendo. Então, qual é a função disso aqui? É para crianças de tal idade brincarem, também tem toda uma questão de ajuda aí nesse tempo de pandemia, como eu falei, então você está pensando nisso, tá? Você está pensando nessa criança.
Se você desenvolver modelos, se você desenvolver modelos de vestido, de roupas, pensando, levando em consideração a função seu produto lá na frente para o seu cliente, na verdade o seu cliente aí são os pais, mas se você levar em consideração o seu público-alvo, que são essas crianças, você tem tudo para ter sucesso nesse negócio, tá? Mas sempre pensando nas crianças que vão brincar. Não tem, como é um mercado novo e muito específico, não tem como a gente mensurar ou te apresentar uma pesquisa. Olha, aumentou tanto na procura na pandemia. Mas algumas reportagens, algumas buscas na internet, faça isso, busque na internet mercado de roupas de boneca na pandemia. Dizem aí em torno de 30% a 50% de procura, aumentou a procura. Então, se você está procurando uma coisa para chamar de sua, um negócio para você criar, siga esses passos. Venda online, respeite a idade da criança, olha lá qual que é o produto, qual que é a função do seu produto, para quem que você está fazendo, o que você quer com essa criança. Isso é costura afetiva também, é se preocupar com a criança que vai brincar com as roupinhas que você vai fazer. E use a sua criatividade, que é o mais legal de tudo, que é a diversão desse negócio, é a criatividade. Então, leve em consideração essas coisas e comece, né? Como eu disse, esse aqui é o mais simples, é um vestido que não exige tanta costura, tanta demanda, exige sim muita criatividade, porque você transformar isso aqui nisso aqui, exige sim essa criatividade, mas você consegue, você tem um lucro muito maior e por consequência você fica mais feliz, né? Porque no fim das contas a gente trabalha para pagar boleto, porque boleto vem, boleto chega, tá difícil para todo mundo. Então, essa é a dica aí que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o canal, me siga, vai, nas redes sociais, tá? O Ateliê da Diversão Oficial, tem Facebook, tem Instagram, tem o canal no YouTube. Então, vai seguindo, que a ideia é mostrar sempre um pouquinho desse negócio para vocês entenderem, para vocês começarem a mudar a vida de vocês, tá certo? Então, até mais!